Olá, você acompanha agora as reportagens da nossa equipe e os principais destaques nacionais e internacionais. Já começaram a aparecer os primeiros resultados positivos da vacinação em massa contra a Covid em Botucatu, no interior de São Paulo. O estudo mostrou que a imunização com a primeira dose da AstraZeneca já barrou a alta de casos. Apesar do estudo ter vacinado em maio 71 mil moradores de Botucatu somente com a primeira dose da AstraZeneca, a aplicação já ajudou a barrar uma alta de casos de Covid-19. As primeiras estatísticas divulgadas pela Prefeitura apontaram para a redução de 86,5% na média de casos confirmados entre os meses de junho e julho. O primeiro dado observado é a queda significativa da incidência de casos. Após a quarta semana, os casos em Botucatu começaram a cair. A queda aconteceu após o pico do número de infecções dos últimos meses. Somente entre 6 e 12 de junho foram 957 casos. Um mês depois, entre 4 e 10 de julho, a cidade teve, ao todo, 133 registros do novo coronavírus. O estudo deve ter os seus primeiros resultados oficiais divulgados de forma consolidada em agosto, quando a população imunizada pelo projeto já recebe a segunda dose, nos dias 8 e 14. Com o avanço da vacinação no Brasil, também tem aumentado o número de reclamações sobre os efeitos colaterais causados pelos imunizantes, principalmente pelo da AstraZeneca. A nossa reportagem conversou com um especialista para saber por que isso acontece e se existe algum perigo. A Luciana esperou bastante por esse dia, só não imaginava que depois do alívio por receber a vacina contra a Covid-19, viriam momentos dolorosos. Depois de cerca de 2 horas, eu comecei a ter uma dor de cabeça leve. E aí foi ficando pior, foi ficando pior. Depois de algumas horas, estava uma enxaqueca muito forte que eu não conseguia ficar em pé nem sentada, era só deitada. E aí eu comecei a ter calafrio, muito calafrio, dor no corpo, dor nas articulações, febre. Eu passei a madrugada muito mal. Durou mais ou menos umas 24 horas esses efeitos. Com o aumento da vacinação em todo o país, relatos como esses têm sido cada vez mais frequentes. Os sintomas mais comuns descritos pelas pessoas que tomam a vacina são dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar e febre. Segundo especialistas, essas reações são totalmente normais e podem ocorrer com qualquer vacina, não só com a da Covid-19. Isso acontece porque as vacinas são produzidas a partir do vírus ou fragmentos dele. Esse material biológico é injetado no organismo em quantidade segura, incapaz de desenvolver a doença, mas suficiente para estimular o corpo a produzir anticorpos e fazer com que o sistema de defesa fique preparado quando receber o ataque real. É criar a imunidade sem ter a doença. Essa é a forma que as vacinas funcionam. Ou ter uma doença atenuada, que não é o caso das vacinas Covid-19. A AstraZeneca é que apresenta a maior chance de reação. Isso acontece porque a vacina é produzida a partir de um adenovírus de chimpanzé, o que estimula ainda mais o organismo. Ela tem causado mais reações, tem um vírus não replicante, mas a maior parte das vezes não causa. Tem sido visto em pacientes do sexo feminino e jovens. Essa que tem sido as complicações mais relatadas. Por causa do medo das reações, algumas pessoas têm escolhido a vacina que prefere tomar, ao invés de receber aquela que está disponível no momento. Neste posto de saúde, por exemplo, que fica na região central de São Paulo, está sendo aplicada a AstraZeneca, justamente a mais temida. Mas os especialistas condenam essa prática de escolher o imunizante. Os médicos ressaltam que os efeitos são moderados e não causam mal à saúde. E o principal de tudo, quanto antes todo mundo se vacinar, mais rápido será o controle da pandemia. Nós tivemos uma redução, mas ainda o nosso número de casos diários é muito alto. É diferente de você estar num país onde a carga da transmissão, a taxa de transmissão seja pequena. Então, aí se pode escolher. Mas no Brasil ainda não podemos escolher. Nós temos que fazer a vacina que estiver disponível. A Fernanda dá o exemplo. Ela acaba de tomar a vacina, a AstraZeneca, e diz que o mais importante agora é estar protegida. A minha preocupação era tomar logo a vacina e logo tomar a segunda dose para que eu possa estar perto dos meus familiares com mais cuidado, independente de qual fosse a vacina, o laboratório dela. Então não tem essa de escolher, né?
Não, imagina, tem que tomar a vacina. A China registrou em junho uma alta de 32% nas exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado. Este é o maior ritmo de crescimento das vendas do gigante asiático desde abril e foi impulsionada pelas vendas de eletrônicos e farmacêuticos. O desempenho é muito melhor do que o esperado, já que os economistas projetavam desaceleração. A situação contrasta com a do ano passado, quando a atividade na China estava se recuperando da pandemia da Covid-19. Em junho de 2020, as exportações chinesas voltaram a ser positivas pela primeira vez, a 0,5% positivo, após a estagnação da economia. Agora, quase livre da Covid, a China foi o primeiro país a voltar, no final de 2020, a um nível de atividade anterior à pandemia. Na outra direção, as compras de produtos do exterior desaceleraram em junho, quando as importações aumentaram 36,7% em relação ao mesmo período de 2020. É um ritmo bem mais lento do que o de maio, que foi de 51,1%. O enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, anunciaram essa semana em Moscou uma cooperação das duas potências no combate à mudança climática. Apesar das tensões políticas e vários encontros das duas autoridades, Kerry afirmou que a questão deve ser tratada com urgência. So the stakes, I think, couldn't be higher. Os riscos não poderiam estar maiores. Passamos anos negociando sobre guerras, armas químicas e armas nucleares. E digo sem nenhuma reserva que esta é uma iniciativa absolutamente crítica e urgente. É um problema tão urgente quanto qualquer outro. Lavrov destacou que Moscou valoriza a importância dos problemas climáticos. Ele acredita que o encontro foi oportuno. Vejo a sua visita como um sinal muito importante e positivo nas nossas relações bilaterais, para aliviar as tensões e manter um importante diálogo profissional a fim de encontrar denominadores comuns. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás no mundo. O país é o quarto maior emissor de CO2. Segundo críticos, ainda está longe de fazer o necessário para abordar a crise. Durante anos, Vladimir Putin foi criticado pelo seu ceticismo sobre o aquecimento global. No entanto, o presidente russo mudou a abordagem e vem mencionando a gravidade deste problema global. Desde 2015, a cobrança da conta de luz tem o sistema de bandeiras tarifárias. Assim, a energia elétrica é cobrada de acordo com a dificuldade em produzi-la. Agora está valendo a bandeira tarifária vermelha, patamar 2, o mais caro. 20 anos depois da maior crise hídrica que o Brasil já viveu, a escassez de água volta a ameaçar o fornecimento de energia elétrica dentro das casas, nos comércios e indústrias do país. O raciocínio eu sei que você já conhece. Não chove, aumenta o consumo de energia. É necessário o uso das usinas termoelétricas para a geração da energia. Resultado, 8% a mais no valor da conta de luz. Adivinha quem paga a conta? O consumidor? Sobe pra gente, né? Desde 2015, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, adota o sistema de bandeiras na conta de luz para que o consumidor saiba quanto está pagando a mais pela energia. A bandeira verde significa que nenhum valor extra está sendo adicionado à cobrança. Já a bandeira amarela indica que serão somados R$ 1,87 a cada 100 kWh para compensar as condições não muito favoráveis para a geração de energia. A bandeira vermelha é dividida em 2 patamares. No primeiro, serão cobrados R$ 3,97 por 100 kW. E no patamar 2, R$ 9,49. É esse o custo que o brasileiro vai ter que pagar na próxima conta. O aumento é causado pela seca, o efeito Laninha, junto ao desmatamento da Amazônia. Então, como é que funciona isso, né? Se a gente está num período em que o custo de geração é mais baixo, porque, por exemplo, o sistema hidrológico está dando conta, a gente não tem acionamento de nenhuma bandeira, e a gente fala que está em bandeira verde, né? Que é aquela que não impõe um custo adicional.
Mas aí a gente vai vendo que essa bandeira vai escalando de acordo com o custo da geração. Então, por exemplo, se o custo ele sobe um pouquinho, aí a gente vai para o primeiro patamar de bandeira, que é a amarela. A bandeira vermelha, que é a seguinte, a gente já tem que ligar usinas termoelétricas para dar conta desse consumo de energia. E as usinas termoelétricas são caras, tanto é que a bandeira vermelha ela tem 2 estágios, né? Vermelha 1 e vermelha 2. E nem preciso falar que a vermelha 2, até as cores deixam isso de forma bastante clara, é a que é mais cara, né? Que mais adiciona aí um valor adicional por quilowatt-hora consumido. Então, hoje, a gente está no país vivendo uma crise energética bastante grave, porque a gente está vendo aí que os reservatórios de água eles estão em níveis bastante baixos. Então, com isso, a geração de energia elétrica está mais cara. E aí é preciso acionar termoelétricas e os consumidores têm a cobrança adicional da bandeira 2. Entre os vilões da conta de luz estão equipamentos que consomem energia para gerar calor. Então, se possível, substitua aparelhos antigos por novos. Banho rápido. Otimize aberturas da geladeira. Troque lâmpadas por LED. Tire os aparelhos do stand-by. E aí é só interessante que quando a pessoa vai tomando essas ações no dia a dia, ela vê que é muito mais hábito do que de fato impossível, né? Porque você vê assim, eu não vou lavar roupa, eu não vou usar geladeira. Não, mas dá só uma analisada para ver se seus hábitos já não estão enviesados para um consumo que não faz sentido. E aí, assim, nem não faz sentido ecologicamente falando também. Toda essa situação só fortalece o que já sabemos. Estamos todos juntos. A atitude de um reflete no próximo. O momento é de praticar a consciência coletiva. Dubai, que já tem o prédio mais alto do planeta, agora tem a piscina de mergulho mais profunda do mundo. Esta é a mais nova grande atração de Dubai, uma piscina. Mas não é como qualquer outra, é a mais funda do mundo. Tem 60 metros de profundidade, 15 a mais do que qualquer outra piscina do mundo e o dobro do tamanho, garante Jared Jablonski, diretor da Deep Dive Dubai, que administra o projeto. A piscina, que já foi aberta ao público, tem como tema uma cidade submersa. O volume de água é equivalente a 6 piscinas olímpicas, ou 14,6 milhões de litros. A Guinness Academy confirmou este novo recorde. Com luzes e música de fundo, a atração abriga 2 habitats aquáticos. Os mergulhadores podem explorar as profundezas de uma cidade perdida, reconstruída, repleta de objetos da vida cotidiana e coberta por uma vegetação exuberante. Uma sessão de 1 hora custa entre $140 a $400. Em reais, entre 700 e 2.000. Depois do intervalo, você vai ver que grande parte da Amazônia, em vez de absorver o CO2, agora produz o dióxido de carbono. Voltamos já. A Anvisa aprovou o teste da nova versão da vacina da AstraZeneca. O imunizante deve apresentar proteção contra a variante Beta, identificada na África do Sul. A agência reguladora também autorizou os testes da fase 3 de outra vacina chinesa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o ensaio clínico de uma nova versão da vacina da AstraZeneca Oxford em 5 unidades da federação. A substância foi desenvolvida para fornecer imunidade também contra a variante Delta, identificada primeiro na África do Sul. A pesquisa deve contar, no total, com 2.475 voluntários de 4 países: Reino Unido, África do Sul, Polônia e Brasil. Aqui devem ser incluídos 800 participantes, distribuídos pela Bahia, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os voluntários devem ter 18 anos ou mais e diagnóstico negativo para a Covid-19. Quem já foi vacinado pode participar do estudo de acordo com certas condições. A Anvisa também autorizou a fase 3 do imunizante desenvolvido pelo Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas. Devem ser aplicadas 2 doses da vacina com intervalo de 24 dias.
Esse estudo deve contar com 34 mil voluntários no Brasil, Malásia, Bangladesh, China e México. Somente no Brasil vão participar cerca de 8 mil pessoas em 4 estados: Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. A Agência Europeia de Medicamentos reforçou a importância da aplicação de 2 doses de vacinas contra a Covid. Segundo a agência, evidências preliminares sugerem que é necessário ter a segunda dose de uma vacina contra a Covid de 2 doses para fornecer proteção adequada. A variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia, está se propagando muito rapidamente na Europa e constituirá 90% dos casos de Covid-19 no continente no final do verão na região. Segundo o Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças, em 10 países da União Europeia, cerca de 30% ou mais das pessoas maiores de 80 anos não completaram o programa de vacinação recomendado. A variante Delta poderia prejudicar seriamente os esforços de controle da pandemia, acrescentou a EMA. Um estudo publicado pela revista Nature mostrou que grande parte da floresta amazônica se tornou emissora de CO2, ao invés de exercer o papel tradicional, absorvendo dióxido de carbono. O estudo usou centenas de amostras de ar coletadas em diferentes alturas na última década para chegar a esta conclusão. Os autores afirmaram que tanto o desmatamento quanto a degradação florestal reduzem a capacidade da Amazônia de atuar como um sumidouro de carbono. Desde 1970, as florestas tropicais da região foram reduzidas em 17%, sobretudo para dar lugar a pastagens para a pecuária. As florestas geralmente são desmatadas com fogo, o que libera grandes quantidades de dióxido de carbono e reduz o número de árvores disponíveis para absorvê-lo. Outra pesquisa recente, com outra metodologia, concluiu que a Amazônia emitiu entre 2010 e 2019 quase 20% a mais de CO2. Com o derretimento das calotas polares e o degelo da camada de solo permanentemente congelada, a deterioração da floresta amazônica é um dos principais pontos de inflexão que podem levar a mudanças irreparáveis no sistema climático global. O Google vai ter que pagar uma multa de 500 milhões de euros, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais, pela utilização de conteúdos de editores de imprensa. A decisão foi tomada pela Autoridade da Concorrência Francesa. A gigante americana foi condenada por não ter negociado de boa-fé a aplicação dos chamados direitos conexos, a remuneração aos editores de imprensa pela utilização de seus conteúdos. A autoridade de concorrência também ordenou que o Google apresente uma oferta de remuneração pelo uso atual de seu conteúdo protegido a editores e agências de notícias. Caso contrário, poderá ser objeto de multas de até 900 mil euros por dia de atraso. Em uma mensagem à agência France Press, o Google disse que está decepcionado com a decisão e que agiu de boa fé. Segundo a empresa, a multa não reflete os esforços que foram feitos ou a realidade do uso do conteúdo atual na plataforma. Para a autoridade francesa, o comportamento do Google é uma estratégia deliberada, elaborada e sistemática de não conformidade com a exigência de negociar de boa fé. A decisão era muito aguardada, já que é a primeira tomada por uma entidade reguladora dos direitos conexos após a legislação europeia de 2019, da qual a França foi o primeiro país a incorporar. O conflito está nos direitos que a empresa americana deve pagar pelo conteúdo que aparece nas páginas de resultados quando o internauta faz uma busca, como fragmentos de artigos e fotos, por exemplo. No início, o Google estava relutante e tentou forçar os editores a lhe darem o direito de usar seu conteúdo gratuitamente. O mecanismo de busca estimou que os editores já recebiam o suficiente pelo tráfego que gerava para as páginas da web. As decisões da Autoridade da Concorrência Francesa podem ter uma influência global. No Japão, um gato gigante num telão está fazendo sucesso em uma loja. O felino é tão realista que muitos perguntam, é de verdade? O gato Shinjuku foi um sucesso instantâneo nas redes sociais e já tem mais de 20 mil seguidores no Twitter. Para muita gente, o ditado "só acredito vendo" é real. Muitas pessoas vão até a casinha dele só para ter certeza de que ele é do tamanho que realmente anunciam. São 8 metros e 16 centímetros de altura e quase 19 metros de largura. Além de tudo, sabe aquele barulhinho que os gatos fazem? Ele também faz. É um ronronar quase tão real quanto de um gato de verdade. Para aqueles que querem ver o bichano miar e conhecer a estrutura, o gato falou lá para os compradores pelo menos 7 vezes por dia. E essa edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu lembro que você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Tchau!